E eu vou virar a página para a gente falar do Flamengo. Flamengo 1, Fluminense também 1. No Maracanã, o Fluminense que arrancou um empate com o gol do Johnny Gonzalez. O Flamengo que fez 1-0 com a Arrascaeta, podia ter feito o segundo, né? Pelo que produziu, pelo que criou. Mas no final das contas, Flamengo 1, Fluminense também 1, Vampeta. Flamengo, eu ainda coloco nessa briga do título. Eu não tiro o Flamengo dessa briga. Eu não tiro também não. Esse jogo a menos aí, se o Flamengo ganha do Red Bull Bragantino, olhando até para... Não só para tabela, para título, mas o Flamengo olhar para ficar entre os 4 primeiros. Porque caso tropece... O Flamengo é sexto colocado. O Flamengo tem que brigar ali com Palmeiras, Red Bull Bragantino, Botafogo e Grêmio, para as 4 primeiras colocações, para não ter a pré-Libertadores. Pré-Libertadores você volta antes, se representa antes, faz uma pré-temporada antes, e são 4 jogos. A gente não sabe o que pode vir. O Flamengo esse ano já perdeu no Brense, né? Alca, sei lá, essas... Bahia, né? Então é o seguinte, é verdade, o City pode brigar pelo título. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino vale muito para colocação, para título e para ficar entre os 4. Hoje o Flamengo é sexto colocado. O Atlético Mineiro está à frente do Flamengo. O Gabigol foi expulso depois ali de um... Achei que foi injusto também, viu? Porra, árbitro de Copa do Mundo, o Nino Paraíba, o Nino fez tudo, bafou o Gabigol, os dois. O Nino merecia ser expulso, o Gabigol não. O Mauro César disse ontem no Canelada, né? Talvez tenha faltado um pouquinho de malandragem. Não, poderia ter caído, tudo, mas... tal. O Gabigol, ele faz a falta vai tomar amarelo, pronto. E o Nino vem, levanta e pega o cara pela goela, né? Pelo pescoço. A justificativa do árbitro na súmula foi... o Gabigol foi expulso por praticar ação ofensiva e abusiva ao ir de encontro ao seu adversário, dando uma peitada no mesmo, gerando um ato conflitivo entre eles e os jogadores de ambas as equipes. O Nino que vai em direção... A tradução disso é mais ou menos o seguinte: expulsei os dois porque eu não ia expulsar um só e ia me comprometer. O Gabigol está numa mal fase, uma mal temporada. Mas ele merecia ser expulso. Não merecia não. Era o Nino, só concordo. Mas o árbitro tirou dele da reta. Depois da expulsão no clássico contra o Fluminense, foi expulso o Gabigol, e também muita gente discutiu, eu falei aqui com o Vampeta, né? O Gabigol podia ter sido mais malandro, jogado no chão, quis revidar, encarar o Nino, aí foi expulso também. Fora o tempo que o Flamengo perdeu, podia ter buscado o gol da vitória contra o Fluminense. E aí, o Gabigol postou neste domingo, dia de folga do Gabigol, assim como todo o elenco do Flamengo, ele fez uma publicação nas redes sociais, revoltou os torcedores rubro-negros, porque postou essa foto aí, ó, dando risada nas redes sociais. Torcedores do Flamengo invadiram os comentários, fizeram reclamações a respeito da temporada do Gabigol neste Campeonato Brasileiro. 25 jogos, 17 como titular. É a edição do Campeonato Brasileiro em que ele fez menos gols na carreira. Não marca gols há 10 jogos, desde o dia 20 de agosto. Tem mais cartões amarelos, 7 no total, do que gols. E tem mais cartões vermelhos, 2, do que assistências. Apenas uma assistência no Campeonato Brasileiro até aqui. E agora, o Gabigol postou essa foto e o torcedor do Flamengo ficou chateado. E acho que com razão. Precisava o Gabigol ter postado essa foto aí? Vampeta, Flávio, Vanderlei Nogueira? O momento não é bom, fica quieto, quietinho, esperando. Quando eu falo o momento não é bom, é para ele, né? O Flamengo teve uma temporada horrível e ele, como principal jogador, teve esse problema também, né? Então, não precisava. Hoje todo mundo pegando qualquer coisa. Às vezes postou uma foto sorrindo. Todo mundo hoje faz o que é rede social. Fica quietinho. A gente às vezes destaca aqui o jogador que tem personalidade, que fala o que pensa, enfim, mas eu acho que nesse caso ele podia ter segurado um pouquinho, né? Podia não ter postado a foto, né? Poderia ter segurado. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan, agora sim, de volta em todas as plataformas. Eu estou aqui falando do Gabigol, que postou uma foto sorrindo. Depois, no dia seguinte ao empate contra o Fluminense, ele foi expulso, a temporada não é boa, eu trouxe aqui os números, né? 25 jogos, 17 como titular neste Campeonato Brasileiro, a edição do torneio que fez menos gols na carreira, não marca gols desde o dia 20 de agosto, há 10 jogos, e tem mais cartões amarelos, 7, do que gols, marcou 5 gols até aqui, e são 7 cartões amarelos, e tem mais cartões vermelhos, 2 cartões vermelhos do que assistências, apenas uma assistência nesta edição do Campeonato Brasileiro, Vanderlei. Tá mexendo com emoção, né?
Não foi uma foto ofensiva, nada, ele colocou com a emoção da torcida, né? Jogador importante, foi expulso, a fase não é boa, para o público, para o torcedor, ele tem que estar tão triste como está o torcedor, né? Pela fase boa dele, a fase dele que não é boa. Então eu acho que ele poderia ter se segurado um pouquinho, que ele mexe com emoção. Então, muitas vezes não é a emoção do personagem, mas é a emoção do torcedor. Então ele poderia dar uma seguradinha. E Flávio, a gente também está falando aí de uma renovação de contrato do Gabigol, torcedor do Flamengo, que não gostou nada dessa publicação do atacante nas redes sociais, Flávio. Olha, nós estamos esquecendo que o Gabigol fez muita coisa pelo Flamengo, né? Esse ano foi muito mal, realmente foi muito mal, e ele é um pacote pronto. Ele é irreverente, ele não é um cara que deixa barato. Estão enchendo o saco dele, está enchendo o saco dos outros. Ele tem um histórico no Flamengo. Um ano, o cara já virou uma baita confusão, hein? Tá certo quando eu falo que é tudo emocional aqui, viu, cara? É um negócio impressionante. Porque virou uma bagunça, porque o cara parece que o cara não fez nada pelo Flamengo. Então eu acho que estamos provocando uma situação que de repente pode redundar na saída dele do Flamengo. Se ele sair do Flamengo, acaba o Flamengo, não acaba, mas ele pode reforçar um adversário direto, um Palmeiras, um Atlético. A gente falava ontem sobre isso, né, no Canelado. Não sei se seria bom negócio perder o Gabigol. O ano que vem ele vai ser tão ruim assim? Não acho. Não é o normal dele, não é a média dele. A média dele é muito alta. No próprio Flamengo, decisivo e tal. Teve um ano ruim, é verdade. Mas tem essa coisa toda. Eu acho que eu gosto de cara que não afina. Também. Eu acho ótimo. Eu acho. Não tenho nada contra, não. Que provoca, que fala o que pensa. Até para ser da mesa. Dá risadinha, eu gosto. Ainda mais hoje, né? Eu sou assim, assessoria né? de imprensa. Se eu não fosse assim, pô. É lógico. Se eu falar que é ao contrário, eu sou assim, pô. Quanto mais provoca, mais eu vou pra cima. Quanto mais. E tiro o saco. Eu gosto. Eu não tenho nada contra, não. O Gabigol tem mais cartões do que gols marcados nas últimas 2 edições de Campeonato Brasileiro. Contabilizando os 2 últimos anos, o camisa 10 tem 19 cartões e 16 gols marcados em 54 jogos. São 17 amarelos e 2 cartões vermelhos. Gabigol é o jogador com mais gols e também com mais cartões desde que chegou ao Flamengo em 2019. No período, o camisa 10 marcou 153 vezes, mas foi punido em 85 oportunidades, sendo 76 cartões amarelos e 9 vermelhos. Quem mais se aproxima do atacante flamenguista é o zagueiro Kahneman. O argentino levou 83 cartões no período. Caprichou. 75 amarelos, 8 vermelhos. Cuesta, que hoje está no Botafogo, 78. Felipe Melo, 76. E Alain, 73, completam o top 5. Mas a gente está falando aqui de zagueiros, né? O Gabigol está competindo nesse ranking. Quantos gols ele fez, o que você falou aí, Pedro? De 2019 para cá, 153 gols. 2019... E 85 cartões. 2019, 20, 21, 22, 5 anos, 156 gols. Dá mais de 30 gols por ano, em média. É média. Não sei se vale a pena perder um jogador assim, né? É que nos últimos 2 anos... É verdade, é verdade. Sendo que alguns são muito decisivos. Eu não tenho nada que ver com a vida do Flamengo. Quiser renovar, renova. Não quiser, não renova. Eu não pagaria 2 milhões de reais para ninguém, né? Nem pro Bruno eu pagaria nada. Eu acho um absurdo esses valores. Mas eu acho que vai ter quem vai pagar para ele. Aí é problema do Flamengo, questão de avaliação. Perder um artilheiro, cara que faz gol. O Ronaldo Fenômeno, que fala muito isso, né? Fazer gol custa caro, hein, velho? Pra ter cara que Todo mundo só vai fazer gol, eu não ganharia o que eu ganho. É isso, o gol é caro. O Vampeta nos ensina isso. No convívio com o Fenômeno, não quero comparar uma coisa com outra. Agora, problema do Flamengo. Aí eles têm que se virar, né? Eu não abriria a mão num cara com esses números. Agora, sei no pacote todo que ele é chato. Acho que não deve ser uma convivência muito boa nem muito agradável, não. Eu fiz com o Gabigol uma vez. Conversei no ar só e tal. Nunca... O que assusta nesses números aqui é que a quantidade de cartões dele está competindo com zagueiros, né? E não tem nenhum outro atacante competindo com ele em número de cartões. Luciano não tem isso aí. Luciano do São Paulo também é chatinho, hein? Depois a gente pode até puxar. Porque tem jogador de ataque. No top 5 não está. No top 5 o Luciano do São Paulo não está. A gente sabe que tem jogadores que são figurinhas carimbadas na arbitragem. E a arbitragem também entra em campo já sabendo, esse cara aqui reclama, fala pra caramba, tal. Vou dar um cartão pra controlar o cara. Sincero, se eu fosse árbitro, eu dava um cartão pro Gabigol logo no começo, pra dar uma acalmada. Então. Se eu fosse, eu metia um cartão. O árbitro que estuda o jogo sabe. Claro.
que o atleta reclama, já vai dar o cartão amarelo na primeira oportunidade. E não só com o Gabigol, a gente já citou aqui vários outros personagens. À beira do campo, dentro do campo, enfim, acho que dos técnicos, talvez, Abel Ferreira, Felipão, Mano Menezes, dos jogadores, Luciano, Rafinha, Gabigol, Hulk, enfim. A gente vai ficando por aqui com o Bate Pronto. Muito obrigado, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, Vampeta, e a gente retorna amanhã, meio-dia, para você em todas as plataformas. Boa tarde e até amanhã.